Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, Conexão Divina. Hoje vamos explorar uma faceta menos conhecida, mas igualmente inspiradora, da vida de Jesus Cristo, sua profissão como carpinteiro. Muitas vezes nos concentramos nos milagres e ensinamentos de Jesus, mas é importante entendermos suas origens humildes e como sua vida como carpinteiro moldou sua missão e seu impacto no mundo. Vamos mergulhar nessa história fascinante de trabalho árduo, humildade e transformação que nos mostra como um simples carpinteiro pode mudar o curso da história. Vem comigo. De acordo com o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, Jesus é identificado como um carpinteiro durante uma visita à sua cidade natal, Nazaré. Aqui está um resumo dessa passagem. Quando Jesus retorna à sua terra natal, acompanhado pelos seus discípulos, ele começa a ensinar na sinagoga local. As pessoas ficam surpreendidas com a sua sabedoria e com os milagres que realiza. Elas também começam a questionar de onde ele recebeu tais habilidades, já que o conheciam desde a infância. Eles dizem: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e suas irmãs não vivem aqui entre nós?" Essa passagem sugere que, antes de começar seu ministério público, Jesus estava envolvido na profissão de carpinteiro em Nazaré. Ele era conhecido pela sua família e pela comunidade local como filho de Maria e como irmão de Tiago, José, Judas e Simão, além de ter irmãs. No entanto, apesar de sua origem humilde e profissão secular, ele se tornou um mestre e líder espiritual, atraindo seguidores de todo o lugar por sua sabedoria e milagres. Após as pessoas questionarem sobre a origem das habilidades e sabedoria de Jesus, ele responde de forma enigmática, dizendo: "Um profeta só não é valorizado na sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa." Marcos 6:4, NVI. Isso indica que Jesus reconhece a falta de aceitação e reconhecimento que ele enfrenta em sua própria cidade natal e entre seus próprios familiares. O texto continua relatando que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré, devido à falta de fé das pessoas em sua própria comunidade. Ele fica admirado com a incredulidade deles e segue adiante para ensinar em outras áreas. Essa passagem é significativa porque mostra que, embora Jesus tenha crescido em um ambiente familiar e social específico, ele transcendia as expectativas convencionais e desempenhava um papel extraordinário no plano de Deus. Além disso, ela destaca a importância da fé na recepção dos ensinamentos e milagres de Jesus, sugerindo que a falta de fé pode limitar o poder e a presença de Deus na vida das pessoas. Após essa passagem, o Evangelho de Marcos continua relatando o ministério de Jesus em outras regiões da Galileia e além, onde ele continua a ensinar, curar os doentes e realizar milagres. Ele ganha seguidores dedicados e atrai multidões que desejam ouvir suas palavras e testemunhar seus feitos extraordinários. Ao longo do Evangelho, Jesus enfrenta oposição e críticas das autoridades religiosas e políticas de seu tempo, mas também encontra apoio e devoção entre aqueles que reconhecem nele o Messias prometido e o Filho de Deus. O episódio em Nazaré, onde Jesus é identificado como um carpinteiro, serve como uma introdução importante para o ministério público de Jesus, destacando sua origem humilde e sua capacidade de transcender as expectativas sociais e religiosas de sua época. Ele demonstra que a aceitação e o reconhecimento verdadeiros vêm da fé e da disposição para seguir os ensinamentos de Deus, independentemente das origens terrenas de uma pessoa. Após o episódio em Nazaré, Jesus continua seu ministério, viajando para outras cidades e vilarejos da região da Galileia. Ele ensina sobre o reino de Deus, cura os enfermos, realiza milagres e continua a reunir seguidores ao longo de sua jornada. No decorrer do Evangelho de Marcos e dos outros evangelhos, vemos Jesus ensinando por meio de parábolas, confrontando os líderes religiosos de seu tempo, demonstrando compaixão pelos marginalizados e pecadores, e revelando gradualmente sua missão redentora como o Messias prometido. Esses relatos bíblicos sobre a vida de Jesus
nos oferecem uma visão única de sua personalidade, de seus ensinamentos e de sua missão salvífica. Eles nos inspiram a refletir sobre o significado de sua vida e a considerar como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas. Após os eventos narrados em Marcos 6:3, a jornada de Jesus continua com uma série de acontecimentos significativos registrados nos evangelhos. Alguns desses eventos incluem: 1. Ensino e milagres. Jesus continua ensinando as multidões e realizando milagres, como curas, exorcismos e alimentação das multidões com poucos pães e peixes. 2. Chamado dos discípulos. Ele chama seus 12 discípulos, dando-lhes autoridade para expulsar demônios, curar os doentes e pregar o evangelho. 3. Confrontos com os líderes religiosos. Jesus confronta os líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, denunciando sua hipocrisia e legalismo e ensinando sobre o verdadeiro significado da lei e dos mandamentos. 4. Transfiguração. Ele é transfigurado diante de 3 de seus discípulos no topo de uma montanha, onde Moisés e Elias aparecem com ele e uma voz do céu declara sua filiação divina. 5. Ministério na Judéia e em Jerusalém. Jesus viaja para a Judéia e Jerusalém, onde enfrenta crescente oposição das autoridades religiosas e políticas, e continua a ensinar sobre o reino de Deus e a preparar seus discípulos para sua morte e ressurreição. Esses são apenas alguns dos eventos mais notáveis do ministério de Jesus, após o episódio mencionado em Marcos 6:3. Sua vida e ensinamentos continuam a impactar profundamente milhões de pessoas em todo o mundo até os dias de hoje. Após os eventos relatados em Nazaré, Jesus continuou seu ministério viajando para outras cidades e vilarejos, onde ensinava, curava os enfermos e realizava milagres. Ele encontrava multidões ansiosas para ouvir suas palavras e testemunhar seus atos extraordinários, enquanto também enfrentava oposição e críticas das autoridades religiosas e políticas da época. Ao longo de seu ministério, Jesus deixou um legado de amor, compaixão e ensinamentos transformadores que ecoam até os dias de hoje. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de suas origens ou crenças religiosas. A história de Jesus como carpinteiro em Nazaré nos lembra da humildade e simplicidade de suas origens terrenas, enquanto sua vida e ministério nos desafiam a viver de acordo com os valores do amor, justiça e compaixão que ele ensinou. Após o episódio em Nazaré, Jesus continua a sua jornada de ensinamentos e milagres, viajando por diversas regiões da Galileia e além. Ele continua a atrair multidões ávidas por ouvir suas palavras e testemunhar seus feitos extraordinários. Após o episódio em Nazaré, Jesus continua a sua jornada de ensinamentos e milagres, viajando por diversas regiões da Galileia e além. Ele continua a atrair multidões ávidas por ouvir suas palavras e testemunhar seus feitos extraordinários. Além disso, Jesus realiza inúmeros milagres, como a cura de enfermidades, a ressurreição de mortos e a alimentação de multidões com poucos pães e peixes. Esses milagres não apenas demonstram seu poder divino, mas também ilustram a sua compaixão e preocupação com o bem-estar físico e espiritual das pessoas. No entanto, ao longo de seu ministério, Jesus enfrenta crescente oposição das autoridades religiosas e políticas da época, que se sentem ameaçadas por sua mensagem e popularidade. Essa oposição culmina em sua prisão, julgamento e crucificação, mas a sua ressurreição posteriormente confirma sua divindade e o seu poder sobre a morte. Em resumo, a história de Jesus como carpinteiro em Nazaré é apenas o início de uma jornada extraordinária de ensinamentos, milagres e sacrifício que continua a impactar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Sua vida e seus ensinamentos continuam a ser uma fonte de esperança, amor e redenção para todos aqueles que buscam a verdade e a salvação. Um aspecto marcante de seu ministério é sua interação com uma variedade de pessoas, desde os marginalizados e excluídos da sociedade até os líderes religiosos e políticos de sua época. Jesus desafia as normas sociais e religiosas estabelecidas,
mostrando compaixão pelos necessitados e confrontando a hipocrisia e a injustiça onde quer que as encontre. Além disso, ele continua a ensinar por meio de parábolas, histórias simples que carregam profundos significados espirituais. Suas parábolas abordam temas como o amor ao próximo, o perdão, a humildade e a necessidade de arrependimento. Conforme seu ministério avança, Jesus reúne um grupo de seguidores dedicados, conhecidos como discípulos, a quem ele instrui e prepara para continuar sua missão após sua partida. Ele também enfrenta crescente oposição das autoridades religiosas, que se sentem ameaçadas por sua mensagem e popularidade entre as massas. Essa crescente tensão culmina na prisão, julgamento e crucificação de Jesus. No entanto, sua morte na cruz não é o fim da história. 3 dias depois, ele ressuscita dos mortos, demonstrando seu poder sobre o pecado e a morte, e confirmando sua identidade como o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante de sua missão redentora, oferecendo esperança e salvação a todos que creem nele. Seu ministério deixou um legado duradouro de amor, compaixão e ensinamentos transformadores que continuam a inspirar e desafiar as pessoas até os dias de hoje. Neste vídeo, exploramos uma faceta menos conhecida da vida de Jesus, sua profissão como carpinteiro. Descubra como sua vida simples e humilde antes de iniciar seu ministério público nos oferece lições poderosas sobre humildade, trabalho árduo e a capacidade de transformar vidas.